Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda, né? Ninguém foge do imposto de renda, nós somos obrigados a pagar, então o assunto é bem pertinente, é bem atual. A medida provisória 1171 de 2023, ela elevou a faixa de isenção do imposto de renda. Eu também vou falar sobre a isenção do imposto de renda aos aposentados, pensionistas e beneficiários de previdências privadas que sejam portadores de doenças graves, tá? Como obter a isenção, a data do início dessa isenção, como declarar, né? E também vou passar um alerta sobre a sua declaração, né? E você também pode obter sua isenção, reembolso do imposto de renda de até 5 anos. Eu vou falar sobre essa informação que é bem interessante, né? A isenção e o reembolso do imposto de renda de até 5 anos. Como você está percebendo no vídeo, né? Ele está repleto de importantes informações para você. Então, eu faço o convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo. E eu gostaria de pedir uma gentileza para você se inscrever em nosso canal, deixar seu like, assim fortalece o nosso canal, e desde já eu agradeço a inscrição de vocês. Pessoal, eu irei deixar duas excelentes dicas para você, uma sobre saúde, né? Saúde é fundamental, como nós sabemos, né? Para a nossa sobrevivência, e a outra é sobre organização financeira, aprender a organizar as suas finanças, né? O seu dinheiro. Então, essas duas informações vão estar em dois links que eu estou deixando na descrição desse vídeo. Saúde e financeiros, eles são aliados ao quê? A uma boa vida familiar e social. Então, pense com carinho, dá uma clicada nesses dois links que você vai ter boas informações e são interessantes para você. Pessoal, a medida provisória 1171 de 2023, ela elevou de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 a faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas a partir de 1º de maio, né, desse ano. Então, a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O texto prevê ainda a possibilidade de um desconto adicional de R$ 528 sobre os valores retidos na fonte. Então, desta forma, a faixa de isenção do imposto de renda poderá chegar a R$ 2.640, o equivalente a um total de 2 salários mínimos após o reajuste previsto em outra medida provisória, aplicado também a partir de 1º de maio. Lula disse em pronunciamento que vai elevar a isenção até R$ 5.000 de forma gradual até o final do seu mandato. Pessoal, eu sempre recomendo, para você resolver corretamente o seu imposto de renda, consultar um profissional, capacitado, seja um advogado, seja um escritório de contabilidade. Eles vão direcionar você corretamente para que você não tenha problemas futuros com a Receita Federal, Aí você pode alegar que vai ter que pagar, então é preferível você pagar e fazer corretamente do que você ter problemas com a Receita Federal. Você não acha isso? Então, logicamente, se você faz o seu próprio imposto de renda, aí não vai necessitar, desses profissionais. Com essa nova tabela da isenção do imposto de renda, a isenção é de até R$ 2.112. O texto prevê ainda a possibilidade, como eu já falei, de um desconto adicional de R$ 528 sobre os valores retidos na fonte. Então, desta forma, a faixa de isenção no imposto de renda pode chegar a R$ 2.640, equivalente a um total de 2 salários mínimos, como eu já havia falado para você. Então, assim, o seu dinheiro vai render muito mais. Pessoal, a Lei 7.713 de 1988, ela estabelece a isenção do imposto de renda aos aposentados, pensionistas e beneficiários de previdência privada que sejam portadores de doenças graves, Além da isenção total, também é possível obter reembolso de até 5 anos dos valores pagos desde a data do diagnóstico da doença. Então, você conhece essas doenças? Se você é aposentado ou pensionista e sofre de alguma das doenças graves,
você pode ter sua isenção, reembolso de imposto de renda de até 5 anos, tá? Então, mais para frente eu vou falar sobre, né, esse possível reembolso de até 5 anos. Vou passar as informações exatas para você. As pessoas portadoras de doenças graves têm o direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física, incidentes sobre os rendimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reserva, reforma, né, dos militares, inclusive o 13º. A complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida de entidades de previdência complementar, fundo de aposentadoria, programa individual ou programa gerador de benefício livre, e os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais recebidos por portadores de moléstias graves, são considerados rendimentos isentos. Também são isentos os proventos de aposentadoria ou reformas motivadas por acidente em serviços e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Atenção, esse recado é importante. Não são isentos os rendimentos de atividades empregatícia, autônoma ou de outra natureza, como aluguéis, por exemplo. Ou seja, se a pessoa ainda não se aposentou ou se recebe outros valores concomitantes com os da aposentadoria, reforma ou pensão, estes rendimentos não são considerados isentos. Então, de acordo com a lei número 7.713 de 88, as seguintes doenças dão direito à isenção: a AIDS, a alienação mental, a cardiopatia grave, a cegueira, a contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante e tuberculose ativa. Pessoal, você lembra que eu mencionei, né, que iria falar sobre o possível reembolso, né, do imposto de renda de até 5 anos? Então vamos lá. Como obter a isenção? Primeiro passo é procurar um serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para que seja emitido laudo pericial comprovando a moléstia. O serviço médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída. Se não for possível determinar, será considerada a data da emissão do laudo. Procure, preferencialmente, pelo serviço médico oficial da sua fonte pagadora, o INSS, por exemplo, pois assim, né, o imposto já deixará de ser retido na fonte. Se não for possível, você deverá entregá-lo no órgão que realiza o pagamento do benefício e verificar o cumprimento das demais condições para o gozo da isenção. E qual é a data do início da isenção? O direito à isenção se inicia com base na data em que a doença foi contraída, então, de acordo com o laudo médico emitido pelo Serviço Médico Oficial. Se a doença iniciou após a aposentadoria, o direito à isenção se inicia na data constante no laudo. Se a doença iniciou antes da aposentadoria, o direito à isenção se inicia na data da aposentadoria. Se não constar no laudo a data em que a doença foi contraída, o direito à isenção se inicia na data da emissão do laudo. Independente do dia do mês em que o diagnóstico ocorreu, considera-se o direito de isenção para todo o mês. E como declarar? Informe como rendimentos isentos da sua declaração de imposto de renda os valores de aposentadoria, pensão ou reserva, reforma, recebidos após a data em que a doença foi contraída, conforme indicado no laudo médico. Eventuais retenções na fonte realizadas ao longo do ano entrarão no ajuste anual como crédito a restituir. Se, com tudo isso, a doença tiver sido contraída há mais tempo, retifique as declarações relativas aos anos anteriores. Se você havia pago imposto nesses anos, poderá pedir restituição dos valores pagos a maior após o envio das retificadoras. Porém, se o resultado das declarações retificadas era imposto a restituir, os novos valores serão restituídos pelo cronograma de lotes automaticamente. Fique atento.
É possível que a declaração caia em malha fiscal para que o laudo médico e outros comprovantes sejam apresentados. Neste caso, a restituição ficará suspensa até que a malha seja analisada. Veja como entregar os documentos de malha fiscal. Pessoal, como você está vendo, eu falei lá no início, para você ver sobre o imposto de rendas, né? Sempre tem uma regra aqui, tem uma dúvida ali. Se você procurar um profissional, como eu falei, um advogado, um escritório de contabilidade, é preferível você pagar, tá certo? E fazer a coisa correta do que você ter um problema com a Receita Federal, e pode vir a trancar seu CPF, né? Pode ter problema na sua conta. Então, para evitar tudo isso, na minha opinião, eu acho que você procurar um profissional para fazer seu imposto de renda é muito mais viável, tá certo, pessoal? Eu contei com a colaboração, né, de fontes da agência da Câmara de Notícias e também do site gov.br. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.